O iniciante que tá começando agora, tá começando a investir em fundos imobiliários, qual que é o número que você considera bacana pra ter na carteira com os fundos imobiliários e conseguir fazer essa administração da carteira? Eu acho que quando você começa a investir em fundos imobiliários, pelo menos 5 fundos seja interessante você colocar na carteira, né? Ah, já tenho mais recursos, já tenho mais dinheiro, quero ou mais tempo investindo. Entre 10 e 15 fundos eu acho que é o ideal, não precisa ter muito mais do que isso. Por quê? Porque você já, com essa quantidade, você já consegue analisar, né, saber bem o que tem dentro do fundo, olhar preço, né, de repente, determinado fundo aqui está um pouco mais caro, vou comprar o outro. Você tem 10 a 15 fundos diferentes para fazer os seus aportes, todo mês ou a cada alguns meses. Mas para começar, eu acho que 4 ou 5 fundos seria mais bacana, porque aí você já tem uma diversificação e você já vai entendendo um pouco mais como funciona cada um deles. Né? De repente você compra 2 de papéis, um de lajes, um de logística, um de renda urbana, de repente. Até porque assim você se força mais a tentar entender o que tem lá dentro. Como são menos fundos, a tendência é que você se aprofunde mais em cada um. Exato. E conforme o tempo for passando, você como investidor for se desenvolvendo, você passa a analisar outros, entender melhor e também ir adicionando na carteira aos poucos. E uma dica que eu dou também pro pessoal que está começando é que no início não precisa ficar pensando tanto numa altíssima rentabilidade, né? Porque você ainda está no processo de entendimento. Né? Então o começo ele é quase como uma escola na prática. Então você compra um fundo, mês que vem você vai ver que cai um dividendo na conta. Mas aonde que cai? Entra lá na conta corrente da sua corretora, você vai ver. Depois de um tempo você vai vender uma cota de fundo imobiliário, você vai falar, mas qual botão eu aperto? Muita gente erra, né? Porque tá aprendendo aquilo. Então não precisa começar e falar assim, eu já quero ter 1% ao mês garantido ou 10% de rentabilidade. Não importa, até porque quem está começando, às vezes está começando com um valor pequeno. E mesmo se você tiver uma rentabilidade de 200%, não vai fazer diferença, vai dar R$10 de valor nominal. Né? Então é muito mais importante criar esse hábito de poupar e investir todos os meses para construir um patrimônio e viver de renda no futuro e vai aprendendo. Compra um, compra outro, vai buscar uma informação, lê um relatório gerencial, assiste um vídeo, compra um fundo, vende outro, vai entender o que é uma DARF, tem que pagar imposto, não tem, enfim, é uma escola na prática. E pro camarada que gostou muito dos fundos imobiliários, tem um imóvel físico alugado, não tá satisfeito com a rentabilidade, vendeu e quer colocar no mercado de fundo imobiliário. Qual que é a recomendação que você dá para ele não se assustar com o mercado, porque ele tinha um imóvel que, querendo ou não, você não tem, obviamente que o preço do imóvel muda, varia a cada momento, mas não tem uma telinha mostrando isso. Então qual a recomendação que você dá para esse cara? A melhor recomendação é não olhar, né? Eu acho que esse ponto é importante. Se você tem um imóvel, você não sabe quanto que tá o preço do seu vizinho, quanto que tá o seu, você não fica entrando lá no site da imobiliária e vê, olha, quanto que tá o metro quadrado da minha região hoje. Sim. Né? A mesma coisa da bolsa de valores, você não precisa ficar entrando todo dia, você não precisa ficar entrando nem todo mês, você pode entrar lá só para fazer novos aportes. E na questão do aporte, você acha que é mais interessante ele coloca tudo de uma vez ou ele divide em 10 meses, em um ano? Como que você faria isso? Eu gosto dessa ideia, eu acho que é interessante ir fazendo aos poucos, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Eu costumo falar que os investimentos não são um álbum de figurinha, né? Que você quer completar rápido, você precisa ter um pouquinho de cada coisa, não, você pode fazer aos poucos, fazer no seu tempo, né? Eu começaria pelos fundos mais seguros, tá? Então provavelmente aqueles fundos com maior valor patrimonial tendem a ser mais seguros, por quê? Porque já se provaram no tempo, porque a gestão já se comprovou, já fizeram novas emissões, os seus cotistas gostam, né? Os analistas aprovam. Eu começaria pelos fundos mais seguros, de repente compra 1, 2, 3 fundos, vai entendendo, aí mês que vem compra mais, compra um outro, e aí vai tentando analisar o mercado junto. E também, a gente tem que pensar, se a pessoa já está acostumada com aquele imóvel físico, com aquele dinheiro, o mercado de bolsa de valores tem mais volatilidade, é melhor ir aos poucos. Porque é um ponto importante também não se traumatizar, né? Porque precisa entender que a volatilidade existe, ela é tranquila, e o medo, você perde o medo conforme você vai tendo mais experiência. Sim. E um fator interessante é que às vezes o cara vende imóvel e pensa, no meu imóvel eu tinha 0,4% ao mês de rentabilidade. Eu vou para fundo imobiliário, eu quero buscar 1%. Aí já, calma, né? Então aí acho que já não faz muito sentido. Se você pegar fundos que já tem um histórico muito grande, já tem uma regularidade nos dividendos de muitos anos, ele vai pagar 7%, 8% ao ano, que já é muito mais do que o que teria com imóvel físico. Não, isso é muito importante. Assim, eu acho que em momentos da nossa economia, os fundos imobiliários pagam 1% ao mês com tranquilidade. Mas a gente não pode perpetuar isso. Não vai ser assim para sempre. Né? Até porque esses que pagam mais, normalmente são fundos de papéis, quando a taxa Selic ou IPCA está favorável para esse fundo. Né? Então isso não vai ser eterno, não vai ser para sempre. Então não dá para você vender um imóvel que você ganha lá 0,4 e falar assim, não, mas me falaram que no fundo imobiliário eu ganho 1%. Não, você está ganhando hoje, não é para sempre. Né? Agora pensar em 7 ou 8% ao ano, 0,7% ao mês, 0,8% ao mês, cara, dá tranquilo. Dá pra ganhar tranquilo, porque esses fundos mais renomados, de maior valor patrimonial, mais históricos, seja de tijolo, seja de papel, eles vão pagar isso. E ainda mais a questão da valorização da cota no longo prazo, por ser imóvel físico, acaba existindo também. E às vezes o camarada se ilude também pensando, um imóvel igual ao meu, tá anunciado por esse preço aqui, não vale isso aqui. Porém, se tá anunciado é porque não vendeu. Nossa, esse daí é o que mais tem, né? O cara fala assim, meu imóvel vale 500 mil reais. Mas quem falou que vale, né? Qual que foi a avaliação? Se você colocar no mercado por 500 mil, alguém vai comprar? Sim. Aí provavelmente a pessoa só paga 400. Então, na verdade, não vale 500, né? Vale
teoricamente. Está anunciado por 500, né? Então, no mercado de fundos imobiliários, você vai olhar o preço da cota, você vai conseguir comprar pelo preço que tá aparecendo na tela. No imóvel físico tem essa diferença. Pode estar sendo anunciado a 500 mil, mas não tá vendendo, já tá 1, 2 anos lá, e você vai ter que anunciar 400 pra conseguir vender. Então, se não tiver ninguém pra comprar, não vale, né? Exato. Essa é a diferença do mercado aberto, de bolsa de valores, porque são várias pessoas comprando e vendendo todo dia, a todo momento, horário comercial, porque a liquidez é muito alta, porque você compra com 10 reais, você compra com 100 reais, você não precisa ter 500 mil. Então a liquidez é um absurdo, é muito maior. E o que faz o preço atual é a faixa de negociação. Alguém vai lá e abre a ordem a tal preço, aí vende a tal preço. Não, esse aqui é o preço agora. E ele vai se movimentando conforme isso acontece, por conta da liquidez que existe essa volatilidade nos preços. E a liquidez do mercado de fundos imobiliários no Brasil é bem grande, porque é um mercado já estabelecido. Pô, a gente falou, mais de 2 milhões de brasileiros investem, é um grande valor de mercado. Então se a gente pegar próprio IFIX, o IFIX tem mais ou menos uns 100 fundos imobiliários. Todos têm liquidez interessante diária, assim, pro pequeno investidor. Pro investidor institucional, um investidor que tem mais grana, cara, tranquilamente aí 50, 60 fundos têm liquidez suficiente diariamente. Sim, mas realmente